Lula conseguiu controlar essa gangrena outro pouco. Mas essa gangrena agora se reabriu. Está maior que a gangrena que eu tinha 15 anos atrás. Muito maior. Porque foram políticas que foram aplicadas que ela tinha uma base podre para serem sustentadas. E a base podre qual é que era? Lula, por exemplo, que foi a mesma política dos outros. Usar uma parte do dinheiro dos altos preços das matérias-primas para manter a classe operária controlada. No Brasil, na época de Lula, você tinha 150 mil sindicalistas comprados em cargos de chefia. Nos Correios, por exemplo, eram quase 2 mil, só nos Correios. Acho que no Serpro eram uns 200, 300. E assim sucessivamente. Então, o que acontece? Agora o dinheiro acabou e essa compra, junto com os programas sociais, ela tem um limite, que é o seguinte: tem que manter as taxas de lucro do grande capital estrangeiro. Esse grande capital estrangeiro entrou numa crise monumental. Nós estamos saindo de uma paralisia, de novo, parcial, que durou 7 meses. Durou de agosto, quando foi o impeachment de Dilma, até março. Por quê? Porque o PT e a CUT e os seus aliados, que a gente chama de Frente Popular, eles se dedicaram a salvar o que eles pudessem salvar. E, nesse sentido, eles paralisaram tudo que era luta, traíram tudo que era greve. As manifestações, nesse período, nem sequer foram chamadas. E, quando foram chamadas, foram totalmente traídas. A situação começa a mudar agora em março. Em março, nós temos uma situação que, na avaliação da conjuntura que a gente faz, nós deveríamos nos perguntar o seguinte: por que foi feita uma manifestação grande no dia 8 de março? Por que houve uma outra manifestação grande no dia 15 de março, apesar de que não houve mobilizações pela base? Por que houve uma outra grande no dia 31 de março? Por que está sendo chamado uma greve geral no dia 28 de abril? E, pior ainda, pelas centrais sindicais? Por que, por exemplo, nos Correios, os setores mais pelegos, dirigidos pelo PCdoB, em São Paulo e no Rio, eles estão chamando a greve geral da categoria, que vai começar no dia 26 de março, por tempo determinado? Por quê? É simples. O problema é muito parecido com a crise que está acontecendo com Renan Calheiros e o PMDB no Congresso. O problema é exatamente o mesmo. Você tem uma crise fenomenal, econômica. O Brasil, conforme a gente já tem dito várias vezes, está na pole position da crise, é o Ayrton Senna da crise, junto com a Argentina. E o dinheiro disponível para sair comprando os trabalhadores é muito pouco. E a pressão do imperialismo é dedicar esse dinheiro para repassar para essa empresa. E o trabalhador, ainda em cima da crise, ele vai ser cada vez mais apertado. Então, por um lado, nós temos o trabalhador contra as paredes, que ele, se ele não reagir, ele vai ser totalmente morto por inanição. Então, temos essa situação. Do outro lado, nós temos a política do imperialismo. Ele precisa aplicar os ataques. Para aplicar os ataques, como ninguém é de ferro, e todo trabalhador tende a resistir, eles precisam colocar em pé mecanismos mais fortes de governo. E o que nós vimos no Brasil, no último período, é que o parlamento não consegue mais aplicar essas reformas, esses ataques, conforme quem segura o governo Temer é o PT. É a CUT. Se a CUT e o PT retirassem o governo, o apoio ao governo Temer, o apoio indireto, traindo as greves e levando o povo para tentar fortalecer a candidatura a Lula, essas coisas aí que não tem futuro, em cima dos ataques do Lava Jato, se teria greves tão fortes, o governo Temer cairia em uma semana, se não em 2 dias. É simples. E essa é a política de conciliação de classes de toda a Frente Popular, que é o que o PT faz. Então, para o governo Temer se sustentar, ele precisa do PT.
Por isso também isso explica boa parte do conchavo. Se não for o PT, eles precisam colocar outra coisa no ar, que seria o quê? Teria que ser um mecanismo de força. Teria que ser a polícia, o exército, orientada a Lula 2018. Que ainda vamos ter que ver se vai ser Lula 2018, Ciro Gomes 2018, ou se vai ter eleição, inclusive. Temos que ver o que vai dar isso. Isso é um negócio que coloca para os trabalhadores uma situação extremamente grave, porque se direcionar a luta para Lula 2018 é um negócio falido. Né? Até o próprio Lula sabe disso. Tanto assim, você vê as manobras que está fazendo com relação ao Congresso do PT. Hoje apareceu a notícia que o candidato a presidência do PT não vai ser mais aquele Márcio alguma coisa, que um burocrata de Sergipe, do PT. Vai ser a Gleisi Hoffmann, a senadora que é do mesmo grupo do Lindenberg, que ele é candidato, vamos ver se é ainda, por uma ala que está meio que tentando rachar com essa política falida da direção do PT. Bom, o que fazer, para terminar, nesse cenário todo? O que fazer? Ficar fazendo o trabalho sindical com a burocracia? Ou vamos nos preocupar pelo Lula 2018? Ou vamos o quê? Ficar em casa, etc. Bom, nós temos que levantar uma política revolucionária. Essa política revolucionária ela passa por, número um, colocar em pé a luta contra todos esses ataques, chamando a unidade de todos os trabalhadores, inclusive dessa esquerda burguesa encabeçada pelo PT. Então, temos que chamar a unidade dos trabalhadores, por cima e por baixo. Uma frente única. E essa luta implica como por exemplo nós estamos fazendo em relação à greve do dia 28, em chamar todo mundo a lutar. E quem não lutar, os setores burocráticos serão denunciados. Só isso. Que é a política que foi... A burguesia mundial, nesse momento, ela tem um baita abacaxi na mão, que vai muito além da monitoração eletrônica que eles fazem. E esse muito além, o que é? É que eles têm uma economia hiperpodre para fazer funcionar. Um abacaxi de 2,3 bilhões de reais. E pediu a cassação de 10 bilhões. Ou seja, implodiu o partido. Só aprovar isso que o partido acaba. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem implodir o PP, o PT e o PMDB. Então, nessas condições, onde os caras dominam o setor, o aparato jurídico, e fazem o que eles, até certo ponto, bem entendem, se falar em Lula 2018 é absurdo. Deveria pensar que você tem um golpe aí judicial, do judiciário, não é mais nem golpe parlamentar o negócio. É um negócio grave. O PT e o PMDB também querem o Temer continuar, o PMDB... bom, para continuar no governo, aí eles vão mantendo as boquinhas, impedir a implosão do PMDB, e o PT para manter a elegibilidade da Dilma, que ela não conchava provável quando ela foi deposta, da mesma maneira que aconteceu no Paraguai com Lugo, ela fez algum acordo para ela não perder os direitos políticos se ela pudesse candidatar a senadora. Então tem esse cálculo ali, mais os conchavos que o PT tem com o próprio PMDB, na mesa diretora do Senado, e em outros âmbitos e outros órgãos. É todo um grande conchavão. Agora, até que ponto eles vão conseguir manter o Temer depende do grau de paralisia, porque o grau de crise no Brasil é gigantesco. E cada vez que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aparece na televisão, tipo apareceu nesses dias, anunciando as novas medidas, é uma coisa mais gritante do que a outra. O Brasil está, não que esteja de bengala, aqui no Betão, ele está se arrastando na economia. Está andando de quatro. A economia está um desastre. Aí, olha as medidas econômicas do Brasil. O país é um desastre, né? O desemprego, não sei se vocês viram, nos últimos meses, oficial, passou de 12 ponto alguma coisa para 13 ponto alguma coisa milhões. Aumentou 1 milhão. Desempregados oficiais. Sendo que oficial também, considerando que não procura emprego há mais de 3 meses, o número já pula para 24 milhões. É um desemprego
gritante, fenomenal no Brasil. Além disso, você tem a indústria cada vez pior. Saíram os dados da ABIMAC, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, meios de produção, que falou que a contração nesse setor, que é o setor que movimenta a indústria, caiu 23%. Venda de automóvel, tudo caiu. E aí eles ainda tentam aplicar um golpe contra o setor de carne, que é um dos poucos que funciona no Brasil. Então, o que acontece? A economia, porque ele é um candidato que não, ele tem um discurso neodesenvolvimentista, mas ele tem, na prática, uma política neoliberal. Ele não vai mudar o grosso disso aí. Ele só vai tentar estabilizar em cima de um discurso de esquerda. Mas tem que ver se a burguesia vai querer apostar as fichas nele. Isso vai depender da evolução da luta de classes. Se a classe operária ela conseguir um avanço muito forte nesse próximo período, antes das eleições, eles poderão querer impor o Ciro, para tentar segurar um incêndio, um bombeiro, o Ciro. Se o negócio for ainda mais duro, eles poderão querer emplacar o Lula, para tentar apagar o incêndio. Só que um Lula que não vai ser o Lula. Vai ser um Lula meio neoliberal, fazendo algumas concessões, mas não naquele estilo dos anos 2000, da década passada, porque não há dinheiro para isso. Vou colocar só uma questão que o Gilmar Calado, você já deve conhecer, está colocando aqui. Não viaje na maionese, não, Alejandro. Quem tem poder de representar a esquerda nas eleições é Lula. Aceita, cara. Sem Lula, hoje não existiria esquerda. Ou tu confias no pró-americano sionismo do PSOL? Certo. Bom, que o Lula representa a esquerda integrada ao regime, não temos mínima dúvida. E que o PT controla os principais sindicatos e os principais movimentos sociais, como, por exemplo, o MST, indiretamente a UNE, como o PCdoB, etc. Isso não temos, movimento social como um todo, não temos a mínima dúvida. Só que devemos dizer também o seguinte, o petismo em si, depois dos governos de Lula, perdeu praticamente, para não dizer todos, quase todos os militantes, não burocratas, em todas as categorias principais, que não temos ali funcionário. Então, não temos um grande poder de contenção. Militante de base, lulista está difícil, porque nós podemos ter algum simpatizante. Um cara gosta de Lula. Tá, da mesma maneira que eu posso gostar do Trotsky. É óbvio que Lula é um grande candidato em termos de potencial eleitoral. Ok, nós devemos colocar isso no contexto da conjuntura política. Lula tem condições de se eleger numa próxima eleição? Depois do golpe que levou nas eleições municipais e depois de tudo que a extrema-direita mostrou que é capaz de fazer? Não devemos esquecer essa morte fantasmagórica do Teori Zavascki, que tem um resultado muito concreto. Esse Luiz Fachin está mostrando por que ele veio. Então, do nada, o imperialismo vai abrir mão da política dele, desse negócio aí da marvada carne, que já é um negócio muito grotesco. O imperialismo tem uma política, salvar os lucros. O Lula, se ele for o Lula, porque também você pode eleger o Lula para aplicar outra política, mas aí não seria Lula. Seria um Lula para fazer, sei lá, outra coisa. Então, o Lula, para ser o Lula, teria que entrar no governo, garantir os lucros do imperialismo e dos grandes bancos, como ele fez no atual governo, comprar 150 mil sindicalistas, sendo que tem um monte sendo mandado embora, dar farto dinheiro para a MST, mais ou menos continuar a reforma agrária, que ele tinha ali um meia-boca, dar muito dinheiro para as universidades. Mas onde que vai sair esse dinheiro? Então, não há condições materiais de ter um novo governo Lula, por mais que ele possa vir a ganhar as eleições.